objetivo promover conexão entre as pessoas e as organizações, sendo protagonista de uma comunidade colaborativa e inovadora. Nós queremos, então, agradecer também aos patrocinadores de gestão, parceiros, que sempre apoiam as ações realizadas pela RH. São eles, então, a Advance, o Círculo Saúde, a Detela, Emercor, a Marco Polo, Metadados, a ProAlt, a Protesul, Empresas Randon, Rodoil, Cimex e a Universidade de Caxias do Sul. Acessando o site, as redes sociais da RH Serrana, vocês vão poder conferir a agenda dos cursos, palestras e eventos já programados. Nós lembramos, então, que ao final dessa palestra vai ser encaminhado por e-mail o link da pesquisa de satisfação. Depois do período da pesquisa, o certificado da palestra vai estar disponível no site da RH. Hoje acontece, então, o nosso webinar de diversidade de gênero e raça nas organizações, que é um evento que integra as atividades do projeto Diversidade em Pauta. Esse projeto ele se iniciou, então, em 2021, aborda temáticas diversificadas que serão aplicadas em formato de atividades gratuitas, cursos ou workshops. Os assuntos eles terão um direcionamento do que está acontecendo atualmente em relação ao tema. Ele é idealizado por uma equipe de especialistas da RH Serrana, um projeto que tem por objetivo promover espaços para discussão, sensibilização e estruturação de ambientes de trabalho livres de preconceito e discriminação, fortalecendo a cultura da diversidade e inclusão nas organizações. A RH acredita muito que as empresas que buscam disseminar a cultura do acolhimento à diversidade e da inclusão impulsionam as suas ações e práticas para o desenvolvimento humano sustentável e poderão também colaborar para uma transformação social, tornando a sociedade mais justa e igual para as gerações atuais e futuras. Ainda saliento que no final, então, dessa palestra, hoje nós estaremos sorteando 3 livros. O livro é Atitude por um Mundo Melhor para as Mulheres, da autora Roberta Reis, e é oferecido pela editora Belas Artes. Os sorteados vão ter, então, até o dia 27 de agosto, às 17 horas, para fazer a retirada dos livros, e após a data, os livros serão encaminhados para doação. Lembro a todos, então, todos os participantes, a importância de deixarmos os nossos microfones desligados durante a palestra. Eu acho que a Dalila caiu. Você quer dar sequência, Oi. Gabriela? Eu consegui retornar agora. Tá. Desculpa, Lúcia, caiu realmente. Até onde Não, vocês conseguiram me escutar? Sem problema. Estava falando do livro, da retirada. Não, estava falando do finalmente ali. Isso, então assim, a gente só lembra que para todos, lembramos a todos, então, a importância de deixar os microfones desligados agora durante a palestra. Também, ao final, a Gabriela vai abrir um espaço, então, para dúvidas, comentários, perguntas. Vocês podem encaminhar pelo chat, eu e a Lúcia vamos estar acompanhando, e a gente vai colocando ali os questionamentos para a Gabriela. E agora, então, convidamos, né, passo a palavra para a Gabriela, para que ela comece se apresentando e depois iniciarmos aí a nossa jornada de conhecimento com ela. Seja bem-vinda, Gabriela, fica à vontade. Obrigada, Dalila. Então, boa noite a todas, que eu vi que estamos todas num grupo de mulheres hoje. É um prazer estar com vocês essa noite, né? E a gente conversar um pouquinho, né? A ideia é que não seja uma palestra, mas sim uma conversa, né? Sobre a diversidade de gênero e raça nas organizações. Então, trazer um pouco da minha visão, da minha experiência de vida e também da minha perspectiva sobre o tema e de um pouco do que a gente
hoje, enquanto as organizações, né, o que elas estão, como que elas estão chegando nesse momento, né, de mundo em que esse assunto ele não pode mais passar batido, né? Ele é um assunto estratégico, inclusive para as organizações, né, para que elas possam se tornar aí competitivas e também ter o seu papel importante na sociedade, né? Então, esse vai ser um pouquinho da conversa hoje. Então, a minha ideia é que a gente trazer um pouquinho de conteúdo aqui, mas que também isso possa ser aberto depois para a gente conversar, para a gente discutir. Então, fiquem à vontade para colocar comentários, né, perguntas ao longo da conversa no chat, mas depois também a gente pode abrir a câmera e conversar um pouco mais também, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e falar um pouquinho do tema e também por que eu estou aqui, né? Por que eu estou falando desse tema, né, de diversidade de gênero nas organizações? Bom, então, para quem não me conhece, quem quiser também se conectar comigo nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, né, eu venho de uma trajetória atuando no design, né? Então, eu sou designer de formação pela FSG. Hoje eu estou em São Paulo, morando em São Paulo, né? Morei há muitos anos em Caxias. Ainda volto muito para Caxias em virtude dos clientes, em virtude da família, né? Então, hoje estando em São Paulo, né, eu tenho uma trajetória aí que é de empreendedorismo, que é de desenvolver projetos no design, projetos no marketing digital e projetos também na educação, né? Então, dentro da educação, eu já tive algumas iniciativas e a mais recente é a ECC Hub, né? Que algumas de vocês devem conhecer, que é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, então voltada para inovação, para criatividade, para negócios, né? Tenho outra iniciativa também de negócios, que é a Titanium, que trabalha com um escritório de design, desenvolvendo produtos digitais, desenvolvendo negócios, experiências, né? De jornadas para o cliente. E também a Gabi, aí, ao longo dessa trajetória dela, né, nos últimos anos, ela começou a falar aí sobre diversidade, sobre inclusão, muito trazendo o meu lugar, né, enquanto protagonista da minha voz, né, entendendo a importância da minha trajetória enquanto empreendedor, o quanto isso tem um reflexo aí quando se é mulher negra, né? Então, que não é um reflexo só meu, né, e que é de muitas mulheres no Brasil todo. Então, eu tenho uma apresentação no TEDx, né, que é um grande evento global que é organizado localmente por várias cidades, né? Então, eu tenho uma palestra no TED, se vocês quiserem, fiquem à vontade para assistir. Depois eu boto o link no chat para vocês poderem assistir também, que eu falo um pouco mais sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, também sobre um pouco mais a minha trajetória, o quanto isso conversa com o empreendedorismo, né, e como isso se discorre no Brasil. E também no último ano, já vai fazer um ano agora, né, agora em agosto fez um ano do pré-lançamento, aí da pré-venda, do meu livro, que é Uma Atitude por Dia por um Mundo com Menos Racismo, pela editora Belas Letras, né? Então, o livro que vocês vão receber logo mais é o primeiro da série, que é Uma Atitude por Dia por um mundo melhor para as mulheres, né? E o meu livro, que depois eu vou mostrar mais bonitinho a capa para vocês, está aqui, tá? É Uma Atitude por Dia por um Mundo com Menos Racismo. Ele é um livro onde contempla 100 atitudes para combate, né, do racismo, né, para que a gente se torne todos, né, se tornem ativos aí na luta antirracista, que eu vou falar um pouquinho mais depois, né. Então, o livro ele está muito nesse lugar de como eu não fico apenas no discurso, nas mídias sociais, e passo ir para a prática, de fato, né? Considerando que raça não é um assunto só para pessoas negras, é um assunto que todos devem conversar, todos devem entender, principalmente a partir das suas perspectivas, né? E dos seus privilégios também.
Então, eu venho desse lugar, né, dessa vivência, para trazer um pouquinho para vocês, então, da minha perspectiva sobre esse tema, né? Eu falo muito de perspectiva, porque essa é só a minha visão enquanto mulher negra, né? A gente tem outras aí, intelectuais, outras mulheres, né, que discorrem sobre esse tema, e é importante que a partir do momento, a partir de hoje, né, que vocês estão em contato com esse assunto, que vocês comecem a desdobrá-lo, né, e a estudar cada vez mais sobre ele, porque ele é extremamente essencial, e eu vou começar a mostrar um pouquinho mais para vocês por quê. Bom, para começar a nossa conversa, eu já vou começar com uma polêmica, né? Vocês viram essa imagem no LinkedIn nos últimos dias? Até se puderem botar no chat aí, se viram. Se não viram, também podem colocar, fiquem bem à vontade. Eu quero saber o termômetro aí de quem foi impactado com essa imagem. Tá? Mas alguém não tinha visto? Tá. As pessoas que não viram, né? O que tem nessa foto que causou um burburinho? Se vocês quiserem abrir a câmera para abrir o áudio para comentar. Quem se arrisca? Eu tenho um palpite. Vamos lá, qual que é o palpite? Pouca diversidade, talvez? Quase nada, né? Algumas mulheres ali, né? A gente está falando até de 4, 5 mulheres, talvez, num grupo majoritariamente, só voltar aqui, majoritariamente masculino, né? Esse grupo, começar que nós estamos na pandemia e também esse é um grupo de pessoas, né, bem considerável para estar sem máscara no Brasil. Começa por aí, né? Mas esse grupo de pessoas está Avel, acredito que esse é o nome, se eu não me falha a memória agora, mas enfim, é uma consultoria de investimentos, que é uma consultoria de gestão que estava trabalhando com a XP Investimentos, né? A XP que nos últimos anos, nos últimos meses, na verdade, né, tem noticiado metas, programas de investimento, né, sobre diversidade e inclusão, para mudar o cenário financeiro, mudar o cenário de investimentos, que é majoritariamente de homens brancos, né? E essa foto foi publicada no LinkedIn como uma foto aí exaltando o trabalho que eles estavam fazendo de planejamento estratégico, né? Só que essa foto, hoje, em 2021, ela não é mais aceitável, né? Hoje, as empresas, o movimento que a gente tem das empresas, né, sendo cobradas cada vez mais por diversidade, né, é uma mudança, é um movimento, né, que não tem mais volta. Né? E daqui para frente, as empresas e as maiores e as grandes empresas, e principalmente que se relacionam nacionalmente, globalmente, elas precisam urgentemente olhar para esse viés, olhar para essa perspectiva, né? E a gente está falando de uma empresa de investimentos que produz e desenvolve produtos de serviços financeiros para o Brasil, né? Para um público que é diverso, né? E quem está construindo isso, quem está desenhando isso são homens brancos. Esse, então, já é algo que causa hoje, né? Então, a empresa ela não atua, não age de forma proativa, né, intencional com as ações de diversidade, as pessoas se manifestam nas mídias sociais, né? E ainda por cima, para piorar a situação, no LinkedIn já tem o pronunciamento da empresa, uma empresa gaúcha, inclusive,
eu vi um post do diretor de marketing dessa empresa, em que ele fala que, estatisticamente, no Rio Grande do Sul, o número de pessoas negras e de mulheres é muito pequeno e que isso não essa estatística para o atingimento de pessoas negras e diversidade faz com que seja muito difícil de ter esses profissionais dentro da empresa, o que piorou ainda mais a situação, né? Porque se ele for considerar estatisticamente o número de pessoas negras no Rio Grande do Sul, tem que ter pelo menos uns 5, uns 10 ali, né? E mulheres, então, mulheres, se eu não me engano, a gente é 40%, 50% da população no Rio Grande do Sul, então não está representado aqui também. Então, a gente tem uma série de falhas hoje, né, dentro das organizações que ainda não enxergaram quanto isso é urgente, quanto isso é importante, né? Não só na perspectiva social, né, de inclusão de pessoas e de talentos, né, de diferentes grupos subrepresentados, como também o quanto a gente perde em termos de inovação, de criatividade, né? De olhar, de ter perspectivas realmente diversas de pensamentos, de bagagens e de locais diferentes, no momento em que eu realmente passo a incluir, né? Então, a gente tem esse cenário, né? Enquanto empresas, ainda muitas empresas nessa mentalidade de não pensar em diversidade, mas contra essa corrente a gente tem empresas se movimentando para isso, entendendo que isso é um movimento que ele deve ser feito de forma estratégica, aprendendo com os erros também, porque no caso da XP, a XP já se manifestou, né? A consultoria da XP não, mas a XP já se manifestou, já tem metas de liderança, por exemplo, para que mais mulheres alcancem os cargos de liderança, fundos de investimento, inclusive, para pessoas negras, para fundadores de empresas, de startups formados por fundadores pretos. E aprender com os erros também é algo que as empresas vão ter que começar a se movimentar e atuar nos próximos tempos de uma forma muito mais ágil. O Nubank foi esse exemplo também. Não sei se vocês ficaram sabendo do exemplo do Nubank do ano passado, né? Até coloquem aqui só para me entender se vocês conheceram esse caso do Nubank. Para mim, uma visão, se vocês conheceram ele. A Bela também não ouvia mexendo na cabeça aqui, não. A Daisy não também. No caso do Nubank, o que ocorreu? No ano passado, no Roda Viva, é um programa, inclusive, que eu recomendo muito que vocês assistam, que ele sempre traz assim, o estado do momento de semana, assim, ele tem no YouTube e no Facebook. O Roda Viva trouxe trouxe uma roda de entrevista com a Luísa Trajano, e 2 semanas depois trouxe a Cristina Junqueira, que na época era diretora de marca, de branding do Nubank, e agora é CEO, né? Ela é cofundadora do Nubank, junto com o Davi Velez. A Cristina Jane colocou que não tinha pessoas negras nos cargos de liderança do Nubank porque ela não queria nivelar por baixo, né? Ela não conseguia atingir esses cargos porque o nível era muito alto e que não tinham pessoas para esses cargos. Obviamente que no dia seguinte, né, na mesma noite, né, as pessoas já se manifestaram e o Nubank teve uma retratação, um movimento muito forte aí dos consumidores de desligar suas contas, de fazer toda uma conversa, né, nas mídias sociais negativa para aquela marca, justamente por conta desse comentário
da Cristiane. E aí, a partir disso, o Nubank rapidamente se movimentou, contratando uma consultoria focada em diversidade de raça, falando sobre, contratando aí consultorias quanto empresas para auxiliar o Nubank nesse processo de transformação. E investiu pesadamente nisso, com também um movimento de investir em startups, de contratar lideranças. Agora, um dos C-levels do Nubank é um homem negro, né? Então, toda essa movimentação que o Nubank fez, que o Netflix fez ao contratar uma mulher negra também para suas lideranças globais, né? De agências de comunicação, de empresas, aqui a gente está falando do recorte de gênero, do feminino, falando de mulheres, né? Mas a gente tem também muitas empresas como a Bayer, enfim, sendo presidida por um homem negro agora também. Então, toda essa movimentação também está acontecendo com empresas que estão enxergando que esse movimento não tem volta, que esse movimento ele precisa ser feito com urgência, né, para que elas se tornem, como eu comentei, mais competitivas e mais estratégicas aí dentro do seu mercado. Então, com esses dois paralelos, a gente entra no assunto de diversidade de gênero e de raça, entendendo diversidade, a diferença, eu gosto muito dessa frase da Berna, né, que entre diversidade, né, a gente falar aí da diversidade como essa festa que a gente tem que entrar, a inclusão é se convidar a dançar. E as empresas, elas precisam começar a convidar para dançar, né? Fazer com que os colaboradores estejam envolvidos, fazer com que os agentes todos, fornecedores, a cadeia em torno dessa empresa, ela comece a se envolver cada vez mais nesse tema, né? E como que as empresas elas estão começando a fazer esse movimento, né? E para isso, a gente ter um alinhamento aqui, antes da gente se aprofundar na questão de gênero e raça, eu trago aqui os conceitos de diversidade e inclusão, porque eles ainda são muito confusos para as pessoas, né? Quando a gente fala de diversidade e de inclusão, é importante que a gente tenha em mente que quando a gente fala de diversidade, são os diferentes grupos, né? Mas na inclusão, a gente está falando de atuar com esses diferentes grupos, né? De incluir de fato, de fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes, né? Nessa empresa, nessa organização, no ambiente que está sendo criado. Muitas empresas ainda fazem apenas ações de diversidade e não de inclusão. Isso que é muito importante que a gente tenha em mente esses dois conceitos de uma forma muito evidente na nossa mente, nos nossos trabalhos, principalmente atuando como recursos humanos, porque essa distinção, a partir disso aqui, a gente começa a entender o real problema que a gente tem, né? Muitas empresas hoje, vou colocar alguns cargos, né? Vou fazer um processo seletivo de estágio, por exemplo, incluindo, né, mulheres negras, por exemplo. Mas será que a gente está incluindo realmente, a gente está entendendo as dores, as necessidades dessas pessoas, né? Entendendo como que elas, né, são colocadas dentro desse ambiente, são acolhidas dentro desse ambiente, a partir da perspectiva delas. Então, é importante que a gente tenha essa distinção entre a diversidade e a inclusão. E, principalmente, quando a gente fala de mulheres negras, né, de mulheres brancas, mulheres amarelas, enfim, de todas as raças e de todas as etnias, a gente precisa também falar de representatividade e proporcionalidade, que também são conceitos muito diferentes e pouco falados, principalmente quando a gente está se tratando de Brasil, né? Por mais que, e aí aqui uma ponte muito importante, né? Por mais que a gente, enquanto associação, enquanto empresas, né? Talvez aqui a maioria de vocês, né? No caso da Serra Gaúcha,
muitas de nós vendemos para o Brasil, nosso produto, os negócios, né, vendem para outros lugares. E mesmo vendendo para Caxias do Sul e para a região, hoje Caxias do Sul está com 16%, se eu não me engano, de população negra e mulheres, agora não vou me recordar o número, são muitos números, né? Mas mesmo considerando esse cenário, o quão representativo é este cenário dentro das organizações e quão proporcional ele é. Representatividade é realmente ter essas... Fazendo aqui o conceito, né? Representatividade está nesse lugar inspiracional, né? De ter o modelo, de ter a presença de pessoas de grupos subrepresentados. Mas, na proporcionalidade, a gente está falando de equidade, de trazer esse espelhamento do que é o Brasil, do que é a audiência que tu conversa, né? Do que é o público que tu te relaciona, espelhado na empresa. Né? Então, hoje, na minha organização, né, para quem eu atuo, se eu atuo globalmente, eu estou representando, tenho proporcionalidade suficiente, né? Tenho voz, né, ativa de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, né, de públicos dentro do espectro LGBTQIA+, né, falando com proporcionalidade, estando nos diferentes níveis da organização. E esse é um dos pontos também que hoje é um grande ponto de dor para as grandes empresas, né? O quanto proporcional a gente está sendo, né? Considerando, por exemplo, os números de Brasil, que depois a gente vai falar um pouquinho, muitas empresas falham, pecam grandiosamente na parte da proporcionalidade, tá? E quando a gente fala em diversidade, né? Por que não é importante investir em diversidade, né? E aí aqui eu trago 2 dados do McKinsey. A McKinsey hoje é a grande consultoria que fala sobre diversidade, que tem estudos aprofundados sobre o tema. Se vocês querem se aprofundar nisso, né, ou minimamente entender um pouco mais do tema, a McKinsey tem estudos ótimos disponíveis online gratuitamente. E a McKinsey, ela fala de dois dados para mim que são muito importantes, né? O quanto a diversidade de gênero impacta no retorno das empresas, né? Então, aqui a gente está falando de 15% mais chances de ter retorno financeiro acima das respectivas medianas da indústria, né? Então, a gente está falando de um impacto aí positivo na compra e venda de produtos e serviços, assim como também na perspectiva de diversidade de raça, a gente está falando de 35%. Tá? E aí aqui a gente está falando de um estudo ainda que faz o recorte dos Estados Unidos, né? Quando a gente olha, sendo que nos Estados Unidos a gente está falando de 35% da população negra lá, né? No Brasil a gente está falando de 56%. Então vejam o impacto disso pesa, né, financeiramente, economicamente, no nosso país, né? Quando a gente fala de benefícios, passando brevemente aqui, a diversidade ela tem esse papel de agregar esse valor à empresa, aos clientes. Então, se eu me vejo naquela empresa, né, eu consigo construir, né? Se eu estou naquela empresa e sou reflexo também dos meus clientes, dos meus consumidores, eu consigo criar mais valor para essa empresa, eu consigo enxergar maior lucratividade e mais competitividade na organização, justamente pela diversidade de ideias e de perspectivas que nós temos, aumenta a criatividade e a inovação dentro da organização, justamente por ter essas diferentes bagagens e perspectivas, atrai e retém os melhores profissionais do mercado, porque hoje as futuras gerações já estão olhando para este assunto, inclusive na hora de entender qual a empresa que eu me sinto mais envolvido, engajado e sinto que vou ser acolhido muito melhor pela essa empresa, justamente porque ela pensa em diversidade e inclusão. Reduz conflitos entre os times, porque se eu estou
tendo diversidade, né, diferentes pontos de vista dentro da mesma sala, eu faço com que também esses times conversem, interajam cada vez mais em os seus pontos de vista. A empatia acaba sendo um prato cheio para esse ambiente que é cada vez mais diverso e torna os colaboradores mais engajados e motivados justamente por criar esse senso de pertencimento, de envolvimento dentro da organização nos diferentes grupos. Tá? Fazendo esse paralelo entre diversidade, só para a gente ficar na mesma página com relação ao tema, aí agora sim a gente começa a falar de diversidade de gênero e de raça no Brasil. E quando a gente fala de diversidade de gênero e de raça, é importante que a gente tenha muito claro também o que é gênero. Né? Porque quando a gente fala de gênero, a gente muitas vezes só considera a questão de sexo biológico dentro da perspectiva de gênero, ou seja, de homens e de mulheres. Mas é importante que a gente abra essa visão, principalmente no que tange orientação sexual e a identidade de gênero. Né? Então, esses conceitos para vocês estão bem claros, vocês já dominam esses conceitos, até para a gente, só para mim ter um termômetro aqui, se vocês já tinham visto um quadro como esse. Coloquem ali no chat se sim, se não, só para mim ter uma visão. A Daisy, sim, legal, Daisy, ótimo. Então, a Daisy vai poder trazer várias perspectivas aqui para nós. Legal. Então, é muito importante isso, que bom que vocês já tenham visto em algum momento, porque é justamente aqui que quando a gente fala de gênero nas organizações, é importante que a gente tenha, de novo, esses conceitos todos muito claros. Quando eu tenho uma colaboradora que é uma mulher trans, como que eu faço esse acolhimento com essa mulher? Né? Como que eu faço esse acolhimento com esse homem trans? Né? Como eu hoje, né, converso, dialogo e acolho mulheres que são homossexuais, heterossexuais, no caso, no padrão, mas bissexuais, né? Como que eu faço com que essas pessoas se sintam acolhidas, né? Se sintam pertencentes a esses ambientes? E, mais do que nunca, que elas vejam que tem um ambiente propício para criar, para errar e para crescer, né? Porque muitas vezes, por conta do gênero, muitas mulheres, a gente perde muitos talentos justamente porque a empresa não cria esse ambiente de segurança psicológica para que essas profissionais possam crescer e possam evoluir. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando dessa perspectiva, e quando a gente está falando de raça, também existe uma confusão entre a questão de raça e etnia, né? Raça está nesse lugar do âmbito biológico, ou seja, todas as características e fenótipos que constituem a formação, a característica das pessoas e de um grupo de pessoas. Né? Então, são todos esses caracteres que são das nossas feições. Né? Então, eu, por exemplo, sou uma mulher negra, né? Mas o meu tom de pele, né, é menos retinto que outras mulheres negras, que provavelmente vocês já devem ter visto. Né? Então, as minhas características biológicas determinam a raça que eu tenho. Assim como a etnia. A etnia está muito no lugar cultural, ou seja, de quais as afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas que um grupo tem. Né? E esse grupo muitas vezes está relacionado a uma estrutura social, a uma política ou a um território. Por que eu trago esses dois conceitos aqui? Porque é importante a gente ter eles bem muito evidentes na nossa mente. Porque quando a gente fala de raça e de etnia,
muitas vezes a gente só coloca no lugar das pessoas negras ou dos índios, né, das pessoas indígenas. Não olha para as pessoas brancas como raça e etnia. Então, os elementos que compõem a cultura ocidental hoje de pessoas brancas também é etnia, né? E a gente considera como o normal, né? E não considera, por exemplo, assim como considera, né, que os elementos que compõem a população indígena hoje, esse é só considerado etnia. Não. A forma como a gente vive hoje também também faz parte de um grupo étnico. Mas o preconceito e a discriminação justamente da gente considerar que a nossa forma de viver é a considerada normal, é a considerada padrão, né? E isso é muito importante da gente distinguir e saber dividir e separar, né? Que muitas vezes a gente, sem se dar conta, né, imprimindo vieses inconscientes, né? E a partir desses vieses inconscientes, considerando que uma forma de ser, tanto de gênero, quanto de raça, quanto de etnia, é vista como normal. E aí, a partir disso, vai se replicando dentro das organizações preconceitos, discriminações, formas, né, de não incluir as pessoas dentro dos espaços, né? Então, tendo esses conceitos em mente, a gente olha, aqui acabou repetindo, a gente olha para os dados no Brasil e a gente começa a perceber o quanto a gente não tem proporcionalidade nos espaços. Hoje, nós somos, né, enquanto recorte populacional, 28% de mulheres negras, então a gente eu sou o maior grupo populacional do país, né? 22% de mulheres brancas, 20% de homens brancos e 27% de homens negros. A população negra no Brasil hoje é de 56% e as mulheres são de 51%. Tá? Esse é o recorte do Brasil hoje. Quando a gente olha as organizações, né, e aí aqui eu fiz só um recorte dos cargos de alta liderança, né, a gente está falando de 1,6 mulheres negras que estão em cargos de gerência e 0,4% em cargos de CEOs, né? Então, não temos proporcionalidade, né, considerando o recorte de Brasil, voltando aqui, o recorte de Brasil, a gente não tem proporcionalidade em muitos cenários, né? Em muitos lugares. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber, mas que desafios a gente tem, né? De conseguir colocar com que hoje, que fotografia a gente tem desse Brasil, que torna tão desafiador a gente ter representatividade, proporcionalidade no que tange diversidade e inclusão. O primeiro ponto aqui são 4 grandes pontos, né? Alguns são relacionados à organização, mas outros estão numa esfera pública que é importante a gente ter em mente, né? Principalmente dentro quando a gente olha estrategicamente para como essa empresa vai começar a implementar esses programas, esses processos, né? Essa mudança, né? O primeiro deles é o grande desafio da disparidade salarial. A gente ainda é um país que tem uma diferença gritante, né, entre o salário de homens brancos para mulheres negras, né? E aí dentro dessa escadinha, digamos, a gente está falando de homens brancos, mulheres brancas, depois homens negros e mulheres negras. Nessa escadinha, a gente tem uma perda muito grande. Então, aqui, um dos dados, né, aqui que eu trouxe um destaque para vocês, homens brancos ganham 130% a mais que mulheres negras. Né? Como a gente vai conseguir, né, fazer com que a gente tenha equidade nos espaços, né, proporcionalidade nos espaços, sendo que no que tange salários, né, a gente está falando de uma luta muito desigual. A jornada de trabalho é extremamente desigual também,
né? A carga semanal de trabalho das mulheres é infinitamente maior do que a dos homens. Isso que aqui estou trazendo dados que são um pouco pré-pandemia, né? Na pandemia, então, essa realidade é extremamente mais desigual, né? Na política também nós somos pouco representadas, né? Então, proporcionalmente também não vemos mulheres na política. E por que isso é importante aqui mesmo na esfera das organizações? Porque muitas das leis e políticas que regem, né, o país e que inclusive facilitam o acesso a mulheres, né, nos cargos das empresas, das organizações hoje, vem justamente de termos leis que possam nos apoiar, que possam apoiar mulheres, que possam apoiar pessoas negras. E se a gente não tem essa representatividade enquanto governo, em todas as esferas, seja no município, seja no país, a gente não tem essa representatividade, fica mais difícil da gente ter algo que seja realmente representativo a esses grupos, né? E, por último, não menos importante, a questão da violência. A violência também está na esfera, muitas vezes considerada numa esfera muito particular. Mas quando a gente fala de cuidar de pessoas, né, de gerir pessoas, e muitas empresas, inclusive, estão atentas nisso, eu acho que o grande exemplo hoje de empresa que está extremamente atenta à questão da violência é a Magazine Luiza, né, que tem programas fortíssimos, né, voltados ao acolhimento de mulheres que passam por violência doméstica. No que tange a violência, parece que é uma esfera particular, mas quando a gente olha para o aspecto dessa mulher dentro da organização, é importante também que se tenha um acolhimento, porque nós perdemos, né, muitas colaboradoras, né, seja no caso mais grave aqui, nos casos de feminicídio, que aumentaram nos últimos tempos, né, principalmente na pandemia, e dos crimes de violência doméstica, por exemplo, que acontecem dentro de casa e que fazem com que essas mulheres não se sintam também independentes, possam ser acolhidas, ter perspectivas de vida para poder crescer, né? Interfere diretamente no desempenho delas e nas perspectivas delas, inclusive de crescer enquanto liderança, enfim. Então, esses são os 4 grandes desafios que eu mapeio hoje, que fazem com que a gente tenha essa grande diferença, né, na perspectiva de olhar para a população e de a gente olhar para as organizações hoje, a gente não ter esse reflexo, né? E muito desse reflexo, ele precisa começar a ser combatido pela empresa. Esse é o grande papel que não só o colaborador tem, né, de buscar crescer dentro da organização. Não é só ele que precisa disso, mas a empresa precisa entender tudo o que é desafiador para esse colaborador e fazer um trabalho de acolhimento com ele, principalmente nesses desafios aqui que eu listei. Então, tem uma frase, e aí aqui eu vou passando já para a parte onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que a gente poderia fazer, né, enquanto cenário de diversidade de gênero e raça, que é essa frase da Djamila, que para mim ela é extremamente importante. A empatia é uma construção intelectual. Quando eu estou falando desse tema, né, e entendendo o recorte de como o Brasil ele é diverso, mas quando esse reflexo ele não acontece, é importante que a gente olhe para dentro da organização e entender quais que são os agentes que realmente devem fazer essa mudança, devem fazer com que isso aconteça. E muitos desses agentes, a gente está falando daquela foto da empresa lá atrás. São os homens brancos que ainda lideram as organizações, né? São ainda que lideram as empresas, que lideram os setores dentro das empresas. E é importante que se faça um trabalho, um investimento pesado, estratégico, do engajamento dessas lideranças,
para que a diversidade de gênero e de raça comece a atuar dentro das empresas de forma estratégica. Se eu não tenho esse engajamento, se eu não tenho esse envolvimento, se a empatia não está sendo construída a partir dessa alta liderança, e aí começa esse papel a ser trazido não só para as lideranças dentro dos RHs, as equipes de RH, mas também para toda a organização, esse trabalho não acontece. E a gente segue perpetuando desigualdade, segue perpetuando preconceito e discriminação, direta e indiretamente, dentro e fora das empresas. Então, aqui, eu trago, esse é o livro, né, que eu estava mostrando antes para vocês, então eu trago aqui alguns aprendizados, né, para colocar na prática como a gente deve fazer essa mudança, como a gente deve começar essa transformação. A primeira dica, né, que ela, inclusive, está no livro, né, e que eu trago sempre como debate, é ser consciente de que o problema existe. Ainda tem muitas organizações, muitas empresas em que as pessoas dentro da organização, seja o setor de RH, ou seja, qualquer outro setor dentro da organização, não entendeu que esse problema é um problema de todos, né? E principalmente que esse problema, além de ser de todos, né, é uma responsabilidade de todos encontrar solução, buscar pela solução, né? Então, para que isso aconteça, é importante que todos aprendam, né? Um dos grandes desafios, inclusive, que a gente tem tido, né, e que as organizações têm nos procurado, é justamente nesse trabalho de letramento, né? Como fazer esse letramento no que tange gênero, no que tange raça, né? Esse entendimento de quais os temas a gente deve se aprofundar, entendimento, por exemplo, de racismo estrutural, do quanto todas essas desigualdades, esses desafios que eu comentei, eles fazem parte da estrutura da nossa sociedade hoje, né? O machismo e o racismo, né? E a LGBTfobia são traços, infelizmente, da nossa cultura que eles precisam ser eliminados. Como que eu faço isso? Entendendo que isso está na nossa estrutura, que está na construção das leis e do que rege a sociedade, como que eu faço essa mudança? Eu preciso começar a aprender sobre esses temas para poder quebrar isso. Então, se tornar consciente é o primeiro e grande passo que as empresas devem começar a implementar nas suas organizações. Isso não é, e repetindo de novo aqui, isso não é exclusivo do RH, isso é de toda a organização. Toda a organização deve fazer essa mudança, esse movimento. O segundo é ouvir ativamente os grupos representados. Aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente começa a desenvolver as ações, mas não fala com quem realmente está lá dentro da organização, está passando por N dores, N dificuldades, N necessidades, né, nos diferentes recortes, e não tem voz ativa, não consegue mostrar e contar um pouco da sua perspectiva, do seu universo, não tem espaço para isso, né? Então, inicialmente, é preciso que a gente abra esse momento de escuta, né? Abra esse momento em que as pessoas possam colocar suas ideias, né? Possam trazer suas dores e suas necessidades, para que se construa realmente algo de dentro para fora, né? Porque se a gente não faz essa construção de dentro para fora, a gente acaba apenas, né, ouvindo, né, das outras organizações, qual que é o movimento, mas isso não vem, não mexe realmente com a cultura, né, não faz com que essa mudança ela aconteça de forma genuína. Então, abrir a escuta é extremamente importante para entender que esse colaborador, estando internamente, no caso dessa colaboradora estando internamente, ela possa se sentir pertencente a esse ambiente.
Um outro momento é conversar sobre diversidade e inclusão com pares e colegas, né? Aqui é um momento também desse compartilhamento entre as redes dentro da empresa, entre trocar também com outras empresas sobre práticas. Isso é uma coisa muito interessante que até eu estava conversando numa reunião hoje, né? O Brasil está aprendendo ainda a construir os seus programas de diversidade e inclusão. O modo que os Estados Unidos constrói seus programas, o modo que a Europa constrói seus programas, são modos completamente diferentes, né? E que não se espelham no Brasil, porque o Brasil é muito diferente, né? A começar pelo fato da própria representatividade, da forma como os grupos no Brasil são representados, né? Então, como que a gente faz essa construção? Ela precisa ser coletiva, né? Entre as empresas, com trocas de práticas entre as empresas, né? Eu participo, por exemplo, de uma entidade que fica até a dica para vocês poderem consumir os conteúdos, que é a SAE, que é uma entidade focada em mobilidade no Brasil, e elas promovem diversas falas entre as empresas do setor automotivo e de mobilidade para conversar sobre as práticas de diversidade dentro das empresas, principalmente as práticas, no caso, o grupo hoje é formado muito por mulheres, né? Então, falando sobre as práticas hoje de gênero dentro das organizações, e essa troca ela precisa acontecer. E, principalmente, essa troca ela é importante com os grupos subrepresentados, então, é importante respeitar o lugar de fala, né? Das pessoas, né? De mim, né? E do meu grupo enquanto mulher negra, né? De mulheres, né? De pessoas LGBTQIA+, mas é importante também que esta conversa sobre diversidade e inclusão, ela não aconteça apenas com os grupos subrepresentados, ela deve acontecer também com homens brancos. Por exemplo, adoraria, por exemplo, que hoje a gente tivesse um homem branco aqui, né, para discutir, para conversar e para interagir sobre esse tema, porque eles também precisam, né, eles podem não ter um lugar de fala, mas é importante que eles estejam aqui também conversando, né, ouvindo, aprendendo e agindo dentro dos seus privilégios, para que a gente possa fazer a mudança e a transformação. Tá? Então, quando se fala desse lugar da conversa, é importante que essa conversa não fique só entre nós, ela se espalhe para mais pessoas. E uma última dica extra, e não menos importante, é contratar e reconhecer profissionais de grupos subrepresentados, porque isso é até uma fala que eu vi no ano passado do Frederico Trajano. Frederico, que é o presidente hoje, o CEO da Magazine Luiza, no ano passado da Magazine Luiza fez um programa exclusivo para trainees negros, né? Toda uma movimentação também com relação a esse programa, né? Que ele estaria sendo excludente, né? Mas na verdade, né? Como a Luísa Trajano, né, muito bem colocou, ela está fazendo uma reparação histórica. A Magazine Luiza está se tornando uma agente de transformação para atuar em conjunto pela reparação histórica. Então, quando ela está fazendo um programa de trainees para fazer com que pessoas negras possam ascender, atuando nessa pauta, não só financeira e econômica, mas também social. E o Frederico colocou uma frase, resultado do programa, né, do programa de trainee, que foi o quanto muitos talentos que estavam dentro da Magazine Luiza e que não estavam sendo aproveitados, justamente porque tinham um excelente currículo, mas que não receberam as mesmas oportunidades que pessoas brancas. Então, pessoas que deveriam estar no cargo de gerência, que deveriam estar no cargo de liderança, não estavam, porque simplesmente não foram colocadas naquele lugar ou que não foram colocadas na perspectiva de estarem naqueles lugares. Então, mais do que a gente abrir um programa de
contratação de estágios, né, de mulheres, de pessoas negras, né? Mais do que esse processo, é importante que a gente entenda quais são, né, as pessoas dentro da organização que precisam ser acolhidas, que precisam, muitas vezes, de uma oportunidade, de um espaço de fala para poder mostrar os seus talentos e poder evoluir. Isso é fundamental para que a gente tenha realmente uma mudança, comece a perceber uma mudança significativa. É fazer com que essas pessoas estejam nos cargos de liderança e façam com que movimente, então, a estrutura da organização como um todo. E aí eu deixo aqui uma frase da Patty Waters, que é: quando ouvimos e celebramos o que é comum e é diferente, nos tornamos mais sábios, mais inclusivos e melhores como organização. Então, essa mudança, ela precisa ser intencional. É importante que a gente, novamente, entenda as dores, entenda as necessidades, mas mais do que isso, entenda as potências para poder fazer com que a gente possa acelerar cada vez mais a inclusão desses grupos dentro das organizações. E aqui eu fecho a minha fala, trouxe um pouquinho de conteúdo para que a gente possa conversar mais, e aí abro para a gente conversar e ter mais perguntas e trocas também. Muito bem, ótimo, Gabriela. Nossa, muito obrigada. Pessoal, fica aberto já, então, acho que para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, como a Gabriela comentou no início, acho que é um momento para a gente conversar também, né? Poder trocar uma ideia, aproveitar aí mais alguns minutinhos. Mas quero iniciar, então, já falando, já que eu já abri o microfone. Gabriela, não sei se está me ouvindo? Travou um pouquinho. Eu gostei muito, assim, dessa parte que tu traz os dados, essa análise mais ampla, assim, né? De onde estão os nossos desafios, por que que isso é tão desafiador, e a gente começa a olhar que vai a questão ela inicia toda muito antes, muito além, muito acima da organização, né? E como é importante a gente estar ligado nesses aspectos assim relacionados a questões políticas também, né? Toda essa questão social envolvida e que acaba refletindo nas organizações, né? E como organizações, como empresas que têm um grande número de pessoas ali, pessoas que vivem suas jornadas, né? A maior parte do tempo a gente está dentro das empresas, a gente está trabalhando, então a importância também das organizações assumirem um papel de responsabilidade, né? E de contribuir para essa mudança social como um todo. Então, achei muito, muito importante fazer essa reflexão mais ampla também social, entender como nos impacta e às vezes a gente acaba não se dando conta disso no dia a dia. Sim, sabe um ponto, Leila, que é muito importante, é que a desigualdade, né? Desigualdade, o racismo, todos esses problemas sociais que nós temos hoje, eles não vêm de hoje, né? Eles vêm de muito tempo. Se a gente quer uma mudança significativa no presente, a gente precisa que cada vez mais todos tenham essa responsabilidade com a carga que todos têm, né? E o poder que todos têm de serem agentes da transformação. Então, a empresa é fundamental que ela tenha a responsabilidade social de fazer essa transformação. É claro que uma frase de uma empresária, que é a Nina Silva, ela diz que não é pelo amor, é pela dor, né? Deveria ser pelo amor, ou seja, temos uma dívida histórica com a população negra, temos uma dívida histórica também com as mulheres, né? Se a gente for olhar para as datas, né? Nós começamos a ter uma certa
a nossa liberdade entre aspas, né? Mas a gente começou a votar há muito pouco tempo, considerando a história do mundo. A gente começou a poder ter acesso a cartão de crédito nos anos 60, se eu não me engano, né? Assim, a gente tem na nossa história, né, enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, a gente não teve a nossa liberdade garantida o tempo. E isso é reflexo de muitas coisas que acontecem no presente hoje. Então, se a gente quer a mudança não para 50 anos, mas para agora, é preciso que todos sejam agentes de transformação, inclusive as empresas. Gurias, mais algum comentário, dúvidas para a Gabriela? Dalila, posso comentar? Claro, fica à vontade, Jane. Então, a Gabriela estava falando e eu fiquei pensando, assim, me levou a pensar há alguns anos atrás, quando eu estava no mestrado e estudando para fazer a minha dissertação, que foi justamente sobre a questão da mulher especial, né, que trabalha, e fazendo tendo um olhar, a princípio, assim, para as questões do conflito trabalho e família que elas tinham, e também o que as empresas naquele momento estavam fazendo em termos de suporte instrumental que pudesse minimizar isso. E aí eu fiquei pensando assim, né? Talvez as empresas, e o meu intuito naquele momento ainda, fazem já alguns anos, né? Já era no sentido assim de propiciar um olhar diferenciado das empresas para as mulheres, né? Abrindo mais as oportunidades para elas se incluírem no mercado de trabalho, uma vez, né, que as mudanças sociais estão acontecendo e as mulheres têm de algum modo essa necessidade por si só, mas também às vezes as questões financeiras contribuem, né, para que ela busque essa inserção. E essas práticas de suporte instrumental facilitam de algum modo, né, a minimizar também muitas vezes a carga que a mulher traz, né? Me chamou a atenção um dado que a Gabriela trouxe ali em relação à questão do quanto ainda as mulheres estão muito mais envolvidas com as questões domésticas do que os homens, né? A gente percebe aí nos dias de hoje, assim, ainda bem, né, que as questões estão mudando, mas há muito pouco tempo a responsabilidade, por exemplo, dos filhos era praticamente só da mãe, no sentido da educação, dos cuidados da casa, né, da alimentação. A mãe era envolvida com todas essas questões, então o que uma organização hoje pode estar facilitando a vida dessas mulheres, por exemplo, claro, não é uma forma de que possa manter ainda as mulheres sobrecarregadas, mas sim de também aliviar um pouco o peso delas nesse sentido, né? É um movimento que a organização pode fazer, né? Não só como um suporte social, no sentido de ter uma rede de apoio ali da própria organização, mas e da rede de apoio específica que essa mulher tem em termos de família e tal, né? De pessoas amigas, conhecidas, mas que a empresa possa contribuir com isso, né? Então, eu acredito assim que daqui a um pouco tendo facilidades, vamos dizer, para as mulheres, né, para que elas se sintam menos sobrecarregadas e menos culpadas, eu diria também, né, que eu acho que ainda por questões culturais a mulher acaba, né, se culpando um pouco porque não dá atenção tanto para o filho como deveria, não dá tanta atenção para o marido como deveria, para casa como deveria, enfim, eu acho que são coisas, questões assim que a gente carrega ainda com a gente, né, e que precisamos nós, mulheres, nos se desvencilhar disto, né? Dessa questão cultural que nos ainda sufoca um pouco, eu diria, né? Para abrir um pouco o nosso olhar e abrir um pouco os horizontes também das próprias organizações para reduzir um pouco essa carga, né? Que temos e talvez isso nos permita também nos sentirmos muito mais energia, vamos dizer assim, para nos dedicarmos ao trabalho,
para conquistarmos o nosso espaço dentro das organizações, tanto quanto os homens, né? De ter essa, vamos dizer, essa igualdade, né? Então, acho que poderia ser um caminho também aí por parte das organizações, né? De olhar um pouco mais por esse aspecto. Eu acredito que isso facilitaria bastante, né? Vamos dizer, o aumento aí desse percentual de mulheres em cargos de comando, né? E ter mais espaço também dentro das organizações, espaço de fala, inclusive. Mas é apenas um comentário, assim. Uhum. Muito boa, obrigada, Sargento, pelo teu ponto de vista, e até vou um pouco além. As empresas, elas precisam ressignificar não só os benefícios, né, o entorno, isso, o apoio às mulheres, mas ressignificar o papel do homem na organização, né? A começar hoje, muitas empresas, por exemplo, do setor de tecnologia, já abriram um pouco os olhos para isso, quando aumentam a licença paternidade, por exemplo, né? Então, começar a ter esse olhar para o papel do homem, né? O homem também precisa estar nessa discussão de gênero, né? Porque ele também tem uma série de privilégios, né? Que não são considerados, né? Eu não vou me recordar agora, mas existe uma pesquisa, inclusive, que mostra o quanto as faltas que as mulheres têm nas organizações hoje por conta dos filhos são quase muito semelhantes à questão de horas, né, equiparada aos homens. Aqui no caso dos homens não são por causa dos filhos, então por doença, algum tipo de eventualidade que eles faltam. Então, não seria este problema. Então, que problemas estamos falando realmente? Então, a gente precisa olhar para o quadro do trabalho, né, na perspectiva de gênero, de uma forma global, não só olhar para as mulheres, né? E acho que é isso importante na conversa de diversidade e inclusão. A gente só conversa com, é importante, mas só conversa com os grupos subrepresentados, né? Não conversa com os homens brancos, né? Não entende os privilégios que eles têm para... Não, só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que atuar em outros momentos aqui, não só acolher as mulheres, mas também entender o que está acontecendo na vida desse homem para que a mulher fique sobrecarregada. Não está sendo igual aqui, né? Então, isso é importante, né? É aquela imagem clássica da equidade, né? Não é equidade de igualdade, não é as mesmas caixas, né? São caixas com tem oportunidades iguais, né? Então, está na hora também da gente colocar, enquanto empresas, né? Olhar para o papel do homem dentro da organização. Isso que eu ia comentar sobre isso também, que muitas vezes a mulher precisa ainda educar o homem branco, né, a respeito, para falar dessa discussão, assim, né, para trazer ele para junto nessa discussão, e talvez a organização também seja um espaço para isso, né, para incluir o homem branco nessa discussão, para que ele estude um pouco essa questão de gênero, entenda esses impactos, como isso que tu colocou, né? Porque muitos não enxergam esses privilégios realmente, né? Então é importante trazer eles para essa conversa também. Gurias, assim, tem um outro ponto também, Gabi, né? E meninas, assim, que eu vejo muito também nas organizações, que é esse papel mesmo assim, como que a mulher, né? A gente é vista ainda como aquela que pega o cafezinho, ou anota a pauta da reunião, não é? Ou apaga o quadro branco, ou fecha tarefas, tudo né? Entre aspas, né? E percebam isso, né? Não sei se vocês já se deram conta, né? Mas isso é algo que acontece muito. Estamos numa reunião, homens e mulheres. Por que a mulher tem que pegar o cafezinho? Alguém olha, repare isso. Se vocês ainda não perceberam, eu peço que vocês comecem a reparar isso, né? A pessoa olha e diz assim, fulano, pega o cafezinho. Poxa, mas também tem um colega homem ali, ele também pode pegar.
né? Anota aqui a nossa pauta, claro, salvo se aquela pessoa que está ali, né, uma mulher, ela faz parte da rotina dela anotar a pauta, se fizer parte, ok. Mas normalmente é assim, pega o cafezinho, né? Anota aqui pra gente, chama isso, como se, né, essas funções fossem exclusivamente das mulheres, né? E não é, né? Um colega homem também pode servir o café, pegar o café, anotar a pauta da reunião, fazer coisas, apagar o quadro, coisas assim. Mas percebam isso, não sei se vocês já perceberam, mas ainda acontece muito isso ainda, né? Então, é aquele preconceito velado ali, ou um viés inconsciente, assim, né? De que o nosso papel é esse, né? Servir, né? Aquele... Percebam isso ainda, né? E isso é um papel, então vejam o quanto a organização tem uma responsabilidade, um papel fortíssimo nisso, né? Fortíssimo. E aí eu digo assim, né? De educar, porque a palavra é essa mesmo, educar as lideranças, né? Educar para que elas comecem a se dar conta disso, né? Mas elas só vão se dar conta se realmente houver essa educação, né? Então a gente precisa falar sobre, né, Gabi? A gente fala muito disso. Exatamente. Falar sobre ensinar, né? Falar sobre isso. Isso. Gurias, e a pouco... Ai, desculpa. Pode comentar. Eu ia comentar que há pouco tempo atrás, assim, a gente não via essa prática das organizações também de colocar metas, assim, no trabalho em relação à diversidade, né? Então, hoje eu tenho visto muito mais essa prática, né? As empresas divulgando as metas em relação ao número de mulheres em cargos de gestão, mulheres negras ou homens negros, enfim... Como que vocês enxergam isso? É uma prática que realmente está sendo bem vista, assim? Sim, essa é uma prática essencial, na minha visão. Tanto a prática de metas, de cotas, porque a gente está falando de intencionalidade, né? De ser intencional realmente nas ações. A gente acredita muito na questão da educação e a educação tem esse papel transformador. Mas só a educação, aguardar que a gente tenha um tempo de aprendizado para que todas as pessoas possam fazer a mudança é muito pouco, né? Considerando o tempo de vida das pessoas, considerando, né, as mudanças sociais do mundo, da forma como ocorre. Se a gente for esperar para que todos possam aprender, para que todos, que a gente tenha de fato equidade, olha, nem meus bisnetos vão ver essa mudança, né? Então, a gente precisa que essas mudanças sejam intencionais, que essas mudanças sejam propositais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das cotas, elas são essenciais, porque no Brasil, até um ponto que é muito importante que vocês até se estudem e aprofundem sobre isso, eu vou trazer de uma forma muito rasa, mas a gente tem uma confusão ao definir raça e classe. Classe no sentido de que nós temos uma população pobre no Brasil hoje, a gente tem desigualdade social, né? Ou seja, muitas pessoas na linha da pobreza, mas a gente não olha para raça dentro desse grupo populacional pobre no país. Que a gente está falando de 75% da população pobre no país é uma população negra. População negra que vem de uma dívida histórica, né? A gente está falando aí de 300 anos, né? De 100 anos de abolição da escravatura, mais 100 anos da abolição da escravatura. Então, assim, para a gente ter um pé de igualdade da população negra, só considerando a população negra aqui, a gente está falando de muitos anos para fazer essa recuperação, né? A gente tinha, até pouco tempo, menos de 100 anos, negros eram proibidos de votar. Mulheres negras foram
puderam votar também muitos anos depois, né? A gente tem essa linha no livro, inclusive. Se a gente for considerar isso da forma, né, sem justamente as cotas, né, esperando que a coisa mude, né, ela não muda para a noite. Ela precisa ter políticas e ações e ferramentas e instrumentos que façam com que essa mudança aconteça agora, porque, de novo, né, eu vou ver isso, essas mudanças vão acontecer só daqui a muitos anos, né, muitas décadas, inclusive. Então, as metas que as empresas estão colocando hoje, primeiro, tem a questão do amor, né? Então, vamos colocar, né, mais pessoas nos cargos de liderança de uma forma mais urgente. Mas tem a dor também. Os investidores, fundos de investimento hoje das empresas estão cobrando cada vez mais diversidade. A Nasdaq, acho que essa semana, a Nasdaq pontuou que diversidade é importante para as empresas que vão abrir capital. Então, na Bolsa. Então, assim, essa mudança, ela precisa acontecer hoje, não amanhã, depois de amanhã, daqui a algumas gerações, né? Então, é por isso que é importante que essa mudança seja feita, de novo, de forma intencional, para que as mudanças sejam vistas agora, né? E não esperar que isso aconteça, enfim, no futuro. E aqui até um ponto também, que a gente olha só pela perspectiva da empresa, né? Eu trouxe a perspectiva da política, do social, né? Para a gente olhar no global, porque, infelizmente, a gente tem uma maior população negra que morre no país. A gente tem que a gente precisa considerar, né? Não só na questão da violência policial, mas da violência dentro de casa. Não sei se vocês sabiam, mas mulheres negras foram as que mais sofreram violência doméstica dentro de casa na pandemia. Essas mulheres são colaboradoras, trabalham em empresas, né? Como que a gente faz com que essas mulheres possam ser mais independentes, ou seja, tenham mais oportunidades, né, financeiras, inclusive, para poder sair de casamentos como esses, para poder crescerem dentro das organizações, para poderem ter suas perspectivas de futuro? Por ações intencionais, ou seja, por uma mudança que é feita no presente e não no futuro, né? Perfeito. E para isso vale já a primeira dica que tu deu ali, né? Aceitar que esse problema existe, né? Acho que é o início de tudo, assim. Muitas vezes a gente escuta dentro das organizações: ah, não, mas aqui não tem preconceito, aqui não tem discriminação, nós não fazemos isso não acontece aqui. Mas também não. Então, quando tem essa fala, não se reconhece esse problema, né, essa dificuldade, e não se cria nada para dar atenção a isso, porque não tem, afinal de contas, né? Então, se a gente se mantém nessa postura de que isso não existe, nada vai ser feito, né? Exatamente, exatamente. O reconhecimento é a primeira coisa. E hoje, todas as organizações estão passando pelo mesmo problema. Todas. Né? A gente tem pouquíssimas empresas no Brasil, salvo a Magazine Luiza, que eu acho que é o caso mais visível que a gente tem hoje de ações, né, intencionais aí de diversidade, que mostra, né, como essa movimentação está acontecendo dentro da empresa, uma grande empresa no Brasil, que está mostrando esses casos, salvo a Magazine Luiza, que é uma empresa brasileira, né, porque aí a gente tem muitas empresas internacionais que trazem os programas de diversidade das multinacionais, né, então aí que a gente tem esses exemplos também. Mas são poucas as empresas ainda no Brasil que reconheceram que esse problema existe e começam a fazer ações a partir disso. O bom é que a gente, o bom, entre aspas, né? Está todo mundo aprendendo nesse momento. Então, esse é o momento de começar a fazer esse aprendizado de forma cada vez mais acelerada, de desenhar esses programas de forma mais acelerada, para que
comece a se tornar referência e as mudanças de fato aconteçam, né? Isso aí. Ótimo. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão acho que a gente já vai se encaminhando aí para o encerramento. E aí a Lúcia vai organizando para nós aí o sorteio do livro. A gente pergunta, acho que vamos pedir para a Gabriela, então, Lúcia, para ela escolher 3 números, isso, né? Isso. Daí, na verdade, é do 1 ao 11. 1 a 11? Isso. Então, 2. Thaís. Thaís, parabéns. Thaís tá aí, nos escuta? Vamos ver se a Thaís escreve aí depois no chat. O próximo, qual é, Gabriela? 6. Ana Maria Bortolã. Oh, que legal! Parabéns! Obrigada, que legal. Fiquei bem feliz. Que bacana. E mais o próximo número 9. 9. Elisângela. Elisângela está aí? Elisângela, acho que ela não está mais. Então, vamos sortear outro. 11, então. Rafaela. Rafaela está... Eu acho que a Rafaela só entrou e saiu. Entrou e saiu. Anotei, porque ela foi a última. Daí eu anotei o nome dela e eu vi que ela entrou e saiu. Ah, tá. 3, então. Não entendi. 3. 3? Alessandra. Olha! Olha aí. Ganhei o livro. Muito então, bom. a Alessandra, a Thaís e a Sarajane. Porque não, a Ana. Ana Maria. Desculpa. Ana Maria, o que eu estou falando? Ana Maria, Alessandra e qual que foi a outra? Thaís. E a Thaís. Eu bem que gostaria, mas fiquei para trás. Joia, então. E o teu, Gabriela, como é que a gente faz onde é que a gente encontra o teu? O meu, acredito, a última vez que eu vi, tem algumas unidades ainda na Amazon. Mas na editora já encerrou, que ótimo, né? Já fiquei bem feliz. E na Amazon tem algumas unidades físicas, né? Tem o online, tem a versão e-book, mas eu recomendo a versão física, porque dá para desenhar, dá para rabiscar, é bem, bem legal, vocês vão gostar da experiência. Legal, bacana. Acho que é isso então, pessoal. Agradecer a todos pela presença, a Gabriela, pela troca de conhecimento aí, por compartilhar a tua experiência também. Foi muito bacana, assim, muito bom. Muito, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de a gente conversar. E seguimos à disposição, tem as minhas redes, tem as redes da ECC também, para vocês acompanharem, a gente coloca alguns conteúdos lá, né? Meu LinkedIn também está à disposição, se vocês quiserem se conectar. E a gente segue que vocês sigam os estudos, né? Agora, como eu comentei, né? Esse é um primeiro passo, é um caminho sem volta. Então, bom trabalho a todas nós. Isso aí, bom trabalho. Obrigada, boa noite, pessoal. A Thaís viu agora, mandou uma mensagem aqui, Thaís, e depois você ganhou um livro. Depois... Thaís ganhou um livro. Muito bom. Obrigada, gente. Um abraço, então. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.